um outro figurão também, Jorge, só que A esse é besta. inglês. A besta. E esse aí, rapaz, ele foi o homem que usou o verbo, né? Ele aprendeu a falar, a escrever bem, e se comunicava e também era barulhento, né? Sim. Contemporâneo desse outro aí que deu problema, mas esse era inglês. Esse nasceu dia 12 de outubro de A grande 1875, besta, né? a grande besta, mais conhecido como Edward Alexander Crowley, este que nasceu no mesmo ano em que Eliphas Levi morria e a Sociedade Teosófica nascia. Então, falemos agora um pouquinho, Jorge. Eu sei que você tem muito conhecimento para falar também, mas o nosso querido Titio Al, ou Aleister Crowley. Esse cidadão de pequeno que era o capeta, né? A mãe o chamava de a besta. E isso o marcou. Exatamente. Né? Então, essa figura é importante, né? A deconfecção, confissões de Crowley. Então, você me permite pegar aqui os livros? Pode ficar à vontade. Enquanto eu vou falando, aí tu pega aí. Desde criança, a mãe dele chamava ele de besta, a besta, em um tom bíblico de reprovação, né? E ele assume esse título com orgulho, né? Então, mais tarde, ele abraça esse arquétipo conscientemente, ele aceita, né? E ele traz a seguinte visão: a besta 666 não é um monstro, mas um símbolo de liberdade. As Confissões de Aleister Crowley é um símbolo de liberdade, da vontade e da rebelião contra os falsos deuses. Então ele traz ali assim, devido, agora prestem atenção, uma coisa a gente tem que deixar claro, se era a representação de Nero, o número 66 na época, vejam bem, a gematria, ela é ampla, ela vai fazer uma análise de palavras que tem o mesmo valor numérico, né, numerológico. Então, o arquétipo do sol, daquele que vem para brilhar, também é a representação do 666. Justamente compreendendo a gematria, você consegue fazer essas análises e ver que uma coisa pode ser ruim e outra coisa pode ser boa. Então, você pode ver nesse momento que Aleister Crowley se torna o 666 com a alusão a esse esplendor, a esse ato de vontade e rebelião. Ô, Jorge, aí você me jogou no peito aqui para eu falar um pouquinho de Telemann. Posso falar um pouquinho aqui? Agora é contigo. Gente, eu já sei como encurtar. Eu faço propaganda. Eu já aprendi uma coisa, Jorge. Você vai gostar. Eu vou falar uma dessa no Enob, mas vou falar para você lá. Vou falar para alguns de vocês lá, tá? Mas, gente, uma das coisas que eu recomendo demais para quem quer conhecer um pouco da vida desse cara, de verdade, pesquisado, muito bem trabalhado, isso porque eu já li O Olho no Triângulo do Rigardier e tudo mais, é esse aqui, ó. É um brasileiro, o Johann Reis, tá? Tem uma nova versão agora, gente, tá? Mais atualizada, mas é a biografia de um mago, do Aleister Crowley. É excelente esse livro, viu, Jorge? São muitas etapas, o Johann tem um senso crítico muito apurado, uma análise muito grande sobre a vida. É um telemita, assim, que aprendeu diretamente com Euclides Lacerda. Então, para quem não sabe, gente, nós estamos falando de Marcelo Ramos Mota, Euclides Lacerda, aí você vai ter o Marcelo Alexandrino, você vai ter Keron E, você vai ter o Johann Reis. Então, são pessoas vivas que tiveram contato de fato ali com Telemann no início aqui no Brasil. Isso é muito legal. Mas o Jorge já abriu falando aí dessa questão bastante filosófica, né, simbólica também. Mas uma das coisas muito interessantes, ô Jorge, na figura do Crowley, é que quando pequeno a mãe dele o chamava de besta, ele nutria um amor gigante pelo pai, que era cervejeiro, enquanto tinha um ódio, nutria um ódio absurdo pela mãe também, né? E o que é mais interessante nisso tudo? Crowley passa, inclusive dentro da própria ordem dele, na A, lá no grau de Magister, ele vai ter um juramento que eu acredito que Crowley viveu ele a vida inteira de uma forma ou de outra. Ele dizia o seguinte, que é interpretar tudo que ocorrer na minha vida como um trato de Deus para com minha alma. Então, para Crowley, tudo era significativo, Jorge. Tudo, tudo, tudo.
Então, para Crowley, quando mais velho, nossa, minha mãe já me chamava da besta. Tudo que ele encontrava, quando ele vai falar no Liberty Chart sobre a lembrança de vidas passadas, e ele acreditava ter sido talvez até Eliphas Levi, porque Levi morreu no ano que nasceu e tal, e ele vê algumas coincidências. Então, Crowley, duas coisas, é o gênio louco, e muitas vezes você olha e fala assim, nossa, mas o Crowley era um brincalhão, né? Mas, uma das coisas muito interessantes nisso daí é o fato dele ter tido a entrada na Golden Dawn, né? Ele ter entrado lá para Golden Dawn em 1898, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Quando ele vai de lua de mel com Rose Kelly para o Cairo, no Egito, ali, quando ele está em lua de mel com ela aponta a estela da revelação e diz o quê? Que o Deus queria falar com ele. Então, ali, para quem não entende, ele pensou, pelo menos são frases dele, pô, a Rose não entende porra nenhuma, não conhece nada de magia, é totalmente fútil. Como que ela pode estar tendo algum tipo de contato com esse mundo espiritual? Ainda que um dia antes ou dois, ele havia supostamente invocado os sílfades do ar para mostrar, para iluminar ali a grande pirâmide. E aí, como um bate-papo com o Jorge Flores, eu não posso vir sem arma na mão, né? Eu peguei a minha aqui de casa, né? Porque quando o convidado é especial, a gente tem que vir bem, né? Ó, esta aqui é a minha estela. Essa foi a que o Crowley lá, né, identificou ali. Esta é a figura de Afinaconsu, que foi um sumo sacerdote ali, fazendo uma oferenda aqui de frente ao Deus, né, o Horus aqui, que seria para o Crowley, né, o Deus da nova era, depois quando ele recebe o livro da lei. Deixa eu ver se eu abaixo aqui um pouquinho para vocês verem. Esta figura aqui do céu noturno, sendo no It, à noite, né, o universo, o céu estrelado. E qual é a parte interessante, Jorge? Na parte de trás da estela, você vai ter ela nomeada com o número 666. Então, para Crowley, isso aqui foi extremamente significativo. O fato da Rose apontar, dizer que o Deus queria falar com ele, falaria com ele, lhe passa os procedimentos depois, né, que foi no dia 8, 9 e 10 de abril de 1904, da meio-dia a 1 da tarde, ele recebe o famoso livro da lei. O livro da lei. E também trago aqui para os senhores aí. Eu sou um homem propaganda, hein, Jorge? Estou louco para pegar o teu. Vou pegar o teu livro logo, eu vou vender. Ó, aqui, gente, para também. Aqui são os comentários de cada versículo do livro da lei, atualizado e tudo mais, também traduzido aqui pelo nosso querido Torran Reis também, tá? E, por fim, Crowley pega e desenvolve os trabalhos dele com o livro da lei. Estou bem ampassando, gente? Bem rápido aqui para vocês entenderem. E uma das coisas que ele faz é desenvolver essa ideia da besta aí, né, que ele já se denominou, então, to Megatherium, depois de alguns anos, como uma grande besta, que é um termo em grego equivalente a 1666, ainda que dentro da OTO ele se denominou também Frater Baphomet, só por a mescla do homem de Deus, do animalesco e do humano. Olha que interessante. E ele publica, Jorge, também este ritual aqui, ó. O Liber Vel Reguli, né? Aliás, é incrível esse livro, viu? Ó, e aqui, ó, gente, é um ritual da marca da besta, tá? Inclusive eu fiz e coloquei lá no meu Instagram, lá. Claro, não ficou perfeito, né? Mas eu tentei dramatizar ele lá, né? No meu Instagram, eu fiz na frente do altar ali. Bacana. E aqui é quando ele, né, utiliza aqui de formas diferentes para trazer esse ritual, supostamente seria para trazer as energias do novo Aeon. E peraí, viu, Jorge, que a gente já volta nesse bate-papo. Mas isso aqui, gente, ele faz aqui a junção do Sol e da Lua, e aqui o Sol, aqui no caso, fecundado, né? No caso aqui você vai ver uma junção, já que o trabalho do Crowley foi pautado em cima da magia sexual.
E aí ele fala da mescla de Therion e Babylon. De Therion e Babylon, a figura da besta e da prostituta citada lá no Apocalipse, que é, quando ele retrata também no fim da vida, esta figura aqui. Esta figura aqui. E mais interessante ainda, Jorge, e agora já volto para você, é que tem um evento aqui no Brasil e como a gente precisava de alguma coisa, a gente faz isso aqui, tá? Então, o mesmo símbolo, né? Exatamente, a mescla do homem e Deus, aí, da humanidade e a divindade. Como o assunto é muito amplo, mais do que isso, é enorme, né? eu tenho aqui também para o Dr. Tomás Calço, para a gente falar um pouco aí agora da tua área também, né? A gente falar um pouco desse aspecto bestial, tá? Da besta que surge solar aí, que foi a que o Crowley tanto falou, né? Mas eu acredito que a figura do Crowley como a besta de trazer o novo, de trazer a nova era, de ser poderoso, instintivo, animalesco e dar vazão aos instintos, diferente da igreja que condenava o nosso símbolo carnal, né? O divino só entra pelo espírito. Crowley vem em Telema e vai falar o quê? Peraí, o livro da lei vai falar o quê? Que tudo é perfeito. Tanto os sentidos mais elevados quanto os mais densos. Por quê? Porque tudo é energia em estado diferente.